Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, né? Um feliz sábado a todos. Nós vamos ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Nós estamos dando uma sequência de estudo, né? A criação e o Criador, a origem do mal. E hoje nós vamos estudar a queda e a redenção do homem. Como é que a Bíblia fala? Como é que você lê a Bíblia? Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito. É isso que nós estamos estudando, orientado pelo Espírito Santo de Deus, para nós poder aprender. Ler um pouco aqui, um pouco ali, um assunto, e Deus nos vai orientando, e o Espírito Santo nos guiando, e nós vamos aprendendo junto todo dia aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Vamos fazer uma oração, enquanto vocês pegam a Bíblia aí, o papel, a canetinha para anotar a passagem. Querido e bom Pai que está no céu, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, nós poder ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Vem fazer presente conosco, é o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês já pegaram aí, obrigado, porque os que estão aqui, os que vão ouvir, e a canetinha ou um papel, vocês podem abrir lá, a Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Para que se declara ser pecado? O que é pecado? O que é declarado ser pecado? Porque tem muitas, falam assim, isso é pecado, isso não é pecado, isso pode, isso não pode. O que é pecado? E aqui nos fala assim, todos aqueles que praticam o pecado também é transgredir a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se você transgride uma lei, você errou. A lei de Deus, os 10 mandamentos, são lei. No livro de Tiago, vocês anotam aí, depois vocês podem comparar. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele nos fala assim, se você guardar 9 e errar um, transgredir um mandamento, se transgredir de 10, sobrou 9, mas se transgredir você se torna culpado de todos. Para Deus não tem pecadinho ou pecadão, é pecado. Você transgrediu. Então, no livro de Tiago, ele deixa bem claro isso para nós. Capítulo 2, vou tornar a repetir, capítulo 2, versículo 10. Né? Se você tropeçar em você é culpado de todos. Tá? Então, o pecado é uma transgressão, é uma desobediência. Você desobedeceu. Então, você tem que pagar o preço, como se fosse num trânsito. Você tem um farol lá vermelho e você passa. E aquele farolzinho tira uma foto do seu carro. Depois você recebe na tua carta uma cartinha falando o preço que você tem que pagar por uma transgressão de lei. A lei de Deus também é assim. Você tem um caminho para você andar. E você errou, você transgrediu. Uma coisa que Deus é tão amoroso conosco, se você pedir perdão, Ele vai te perdoar, mas você não repita mais aquela transgressão. Então, é isso o pecado, transgressão de lei. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 15, na primeira parte, que precede a manifestação do pecado. O que se manifesta ao do pecado? Então, ele fala aqui assim para nós, então, cobiça, depois de haver cobiçado, dá à luz é pecado. Cobiça. Nós já estudou lá atrás que a cobiça, a inveja, a ganância, tudo é pecado. Aqui ele fala, cobiça. Tá, Tiago, vocês podem ir lá, pode ir ali no povo, lá fininho, depois de Hebreu, Pedro, aí você vai achar ali Tiago. Depois de Hebreu, Tiago, vocês vão achar ali, a primeira parte. Ainda continuando no livro de Tiago, ainda no capítulo 1, versículo 15, na última parte. Qual é o resultado final, o fruto do pecado? Tem um resultado final? Tudo tem alguma coisa final. E ele fala assim, o pecado uma vez consumado gera morte. Tiago 1,15 está lá na outra parte. Também vocês vão encontrar alguma coisa em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos. O salário do pecado é a morte. Você fez alguma coisa errada, você tem que pagar o preço. Mas Deus é muito bom, por isso que Jesus veio a esse mundo, que nós não tínhamos condições de pagar o tamanho do nosso erro. Ele morreu de braço aberto, abraçando todos, para nos dar o direito da salvação eterna. Mas ele põe assim, o meu caminho é esse. Por isso que ele fala, aquele que não é por mim, é contra mim.
O que se não junta, se espalha. Então, Jesus quer nós junto com ele. Em São João 17, eu vou fazer essa passagem, vocês anotam, vocês comparam lá depois. A partir ali do versículo 23 em diante, se vocês quiserem ler o capítulo todo, você lê. Ele falando para o pai dele que é o seguinte: Pai, eu orei não só por isso, mas todos aqueles que creem em mim. E a minha vontade é que aonde eu esteja eles também, igual eu estou contigo e eles comigo. A vontade de Jesus é que um dia nós esteja junto com ele. É por isso que ele deixou as Escrituras, a palavra de Deus, e nós estamos aprendendo junto. Cada dia que nós fazemos um estudo, nós estamos aprendendo junto, para poder andar nos caminhos do Senhor, e naquele grande dia que ele vem chamar teu povo, nós fazer parte dele, para ir para Canaã celestial. É meu desejo que todos vocês que estão estudando tenham essa vontade de uns dias estar junto com a família, junto com os amigos, lá no céu, né? Então essa é a vontade de Deus. Vocês ainda indo lá em Romanos 5:12, e também depois vocês podem anotar aí, 1 Coríntios 15:22, assim: e quando do gênero humano passou a morte, como resultado da transgressão de Adão. Como o gênero humano passou a morte pela transgressão de Adão. Adão transgrediu? Sim, Adão transgrediu. Qual é que Deus pediu ali no jardim do Éden para eles? Olha, era um belo jardim, que nossos olhos não conseguem ver a beleza do jardim. Nós vemos coisas lindas que Deus criou, pensa no jardim do Éden, onde não caiu uma folha, onde não tinha nada, tinha tudo. E Deus só fez um pedido: vocês podem comer todos os frutos aqui do jardim, só não come dessa árvore. Eles tinham necessidade de comer aquele fruto? Não. Mas se deixou se levar por uma voz de um mentiroso, que ele aparece de várias formas, iludiu e transgrediu. Então entrou o pecado. Assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, sim, também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Depois você vai achar lá em Coríntios, 1 Coríntios 15:12. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos pecaram. Aí fala assim: uma criança quando nasce, ela tem pecado? Sim, o pecado original. Ela já nasce com o pecado original. E depois de adulto, enquanto nós estiver nesse planeta Terra, a tendência às vezes é a gente dar uma escorregadinha. Mas lembra que é o seguinte: se você pecar e reconhecer que você errou, pede perdão a Deus. O apóstolo fala assim: filhinhos, cuidais para não pecais. Se por acaso vocês pecar, lembre que lá no céu vocês têm um advogado Cristo justo para te defender, mas você tem que pedir perdão e não voltar mais nesse erro. Então é isso que Deus quer, que nós não pecamos, mas nós somos falhos. Por isso que nós precisamos conversar com Deus todo dia, pedir perdão, agradecer as bênçãos que Ele nos dá, a vitória que Ele nos dá todo dia. Só de você levantar de manhã, respirar, é uma bênção de Deus. Só de você sair do trabalho e voltar à tarde, é uma bênção de Deus. Então, Ele quer que nós andamos nos caminhos dEle, para nós não errar. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 18. Vamos voltar lá, por isso que eu falei, a Bíblia você lê um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Regra sobre regra, preceito sobre preceito, e assim Deus nos vai orientando, nos mostrando o que nós devemos aprender, as advertências que tem também na Bíblia, que Ele mostra muitas advertências. Olha, aconteceu isso por falha disso, isso assim, para nós aprender. Nós precisamos aprender. Como se entrasse numa sala de aula com um caderninho que você não sabia nem usar vogais. E a professora vai te falando: ó, essa aqui é o A, essa aqui é o O, e assim por diante. Aí você aprendeu os vogais, aí ela muda de folha, agora o ABC. Você aprendeu o ABC, aí ela junta as letras. E é assim que Deus faz conosco, tá? Então, vamos, Gênesis 3, 17 e 18. Como foi a própria terra atingida pelo pecado de Adão? Como foi a própria terra atingida pelo pecado de Adão? Olha, ver o que uma transgressão faz, o que um pecado faz. Esse mundo era belo,
Não tinha os terremotos, o maremoto, não tinha toda essa tragédia que acontece. Era aberto. Modo uma transgressão, o que vem acontecendo? Fala assim, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterão dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também caldos, o molho, e tu comerás a erva do campo. Adão não trabalhava, no pesado não. Ele cuidava de um jardim. Olha, vamos pensar aqui comigo agora, gente. Olha assim, ele cuidava do jardim do Éden. O que Adão tinha para cuidar do jardim do Éden? Se as folhas não caíam, se não nasciam essas pragas que hoje nascem, variedades de praga na terra. Era fácil cuidar de um jardim assim, não é? Eu vejo a pessoa, nós temos jardineiro que assim, que corta grama, ele rastela, ele tira tiririca, outros tipos de mato para deixar a grama bonita. Trabalha o dia inteiro suado para ele ganhar o pão sustentar ali. Adão tinha tudo, ele não precisava, folha não caía, a comida estava ali na árvore, ali não caía, ele pegava o fruto saboroso. Ele falava, hoje eu vou almoçar desse fruto aqui, vou merendar dessa outra aqui, vou jantar dessa outra aqui. Ele não tinha mais, ele só olhava os bichos, colocava o nome dos bichos, que Adão tinha um QI muito avançado. Deus mandou ele colocar o nome de bicho, ele colocou o nome de bicho certinho, né? E tudo que ele colocou, se hoje você olha no nome dos bichos, é aquilo que ele colocou. Você fala, nossa, o macaco parece macaco mesmo, as micagens dele, né? Então, ele era o serviço dele, tranquilo. Depois disso, o que aconteceu com ele? Teve de lavrar a terra, trabalhar, comer do seu suor, por causa de uma transgressão. E às vezes uma transgressão nossa, nós paga caro por uma transgressão. Meus queridos, esse mundo não oferece muita coisa para nós não. E Deus oferece vida eterna. Vida eterna, né? Lá em Apocalipse, qualquer um dia desse, nós vamos fazer esse estudo, que ele fala assim, eis que faço novo céu e nova terra, porque o antigo é passado. Lá você não vai ter sofrimento, lá não vai ter pecado, lá não vai ter doença, lá não vai ter separação de família, lá vai estar todo mundo junto ali. Olha que maravilha, os anjos cantando louvor a Deus, né? E nós junto com os anjos, às vezes a garganta nossa aqui não é boa para cantar, mas lá transformado, vai ser uma maravilha, porque a transgressão do homem causou tudo isso daqui. Vamos ler mais uma passagem da Bíblia, e aí nós dá sequência no próximo sábado. Vocês continuam abertos lá em Gênesis, então vai para o capítulo 4, versículo 9 e 12, né? Gênesis, capítulo 4, versículo 9 e 12. Que outra maldição foi pronunciada como resultado do primeiro assassino? Que resultado? Do primeiro assassino. Então, assim, disse o Senhor a Caim, agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão, quando lavraste o solo, não te dará ele a sua força? Olha, o primeiro assassinato, veja o sofrimento, eu vou voltar um pouquinho lá em Adão, o sofrimento de Adão pelo pecado e a angústia dele, mas da Eva ali. Todo dia eles iam na entrada do jardim do Éden, tinha 2 anjos vigiando ali, para eles não entrar. E ali ficou por muito tempo, eles olhando aqui dali. E eles sabiam que foi modo de uma transgressão, eles viam as folhas caindo. O primeiro assassinato que esteve, Adão teve que matar um cordeiro com ordem de Deus para fazer roupa para eles. Segundo assassinato, viu seu próprio filho matando o outro filho dele, o irmão matando o irmão. Por causa do quê? De inveja, cobiça, né? A inveja. Por que teve essa morte? Deus pediu uma oferta. Ele levou, e o outro era lavrador. Levou, eu não falo que não levou o melhor da terra, ele levou o melhor da terra, talvez ali de oferta, mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu uma oferta de sacrifício. E modo disso aí que Deus não aceitou, criou uma revolta, um ciúme,
uma inveja de chegar ao ponto de matar o próprio irmão. E hoje o que acontece no nosso planeta Terra? A inveja, o ciúme, a ganância está tendo assassinato todos os momentos. Não digo nem cada hora, cada minuto tem um assassinato no planeta Terra. Mas Deus quer que nós aprendamos a andar no caminho dele. Isso que está na Bíblia é uma advertência para nós, o que o pecado faz na vida do ser humano. Um abraço a todos, fica com Deus, até o próximo estudo.